Bora lá, galera, bora acompanhar mais o debate aqui do Campeonato Paulista, né? A equipe do Santos perdendo por 3-0 para a equipe do Ituano, né? Situação muito delicada para o time do Santos nesse momento, né? A equipe ficou de fora da fase de mata-mata do Campeonato Paulista mais um ano seguido, né? A equipe correu até risco de rebaixamento aí uma boa parte do campeonato, mas conseguiu se safar, ficou com 14 pontos, o mesmo número de pontos da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Santos precisava vencer, não conseguiu fazer seu papel e que agradece a equipe do Ituano que venceu por 3-0 e conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E lembrando, galera, a equipe do Santos corre o risco de ficar de fora da próxima edição da Copa do Brasil de 2024, né? Já que a equipe do Santos não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata, né? E com isso a equipe não garante vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Se o Santos quiser participar da próxima Copa do Brasil, vai ter que se inscrever na Copa Paulista, né? E vencer. Aí sim consegue vaga garantida na próxima edição da Copa do Brasil. Bora acompanhar aqui mais o programa do Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Ituano e Santos. Temos também entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann falando tudo também sobre essa derrota. De time que o Odair poderia montar com essas peças? Eu acho que ele vai montar um time guerreiro em campo. Não vai montar um time que seja um time de capacidade técnica elevadíssima para chegar e jogar contra qualquer adversário tentando se impor, contra o Inter no Beira-Rio, contra o Flamengo no Maracanã. Não, eu acho que vai tentar jogar mais com pressão para retomar a bola e ter velocidade quando retomou. Eu insisto no menino, no Daniel Ruiz, porque eu acompanhei esse jogador no Milionários. E acompanhei quando ele foi contratado, vai começar a estudar um pouco mais sobre ele. Ele é um jogador que oferece muito pelo lado do Ainda tem campo. uma defasagem física em relação aos outros, né? Sim, ele é muito franzininho. Agora, mas ele jogava um futebol competitivo, que é o da Colômbia, e que tem chegada também. E ele jogava num dos grandes clubes do país, que vai, inclusive, estar aqui, né? Nós vamos mostrar o jogo do Milionários quarta-feira contra o Atlético. Eu acho que dá para jogar, mas não vai ser o Santos que vai se impor no Maracanã. Não vai ser o Santos que vai se impor no Mineirão. Vai ser um Santos mais marcador. E na Vila Belmiro, como é que vai ser? Pois é, isso que a gente sempre fala do DNA ofensivo do Santos, eu concordo com o Marra. Eu acho que hoje, transportando o Santos para o Campeonato Brasileiro de 2023, com os clubes que tem, com os elencos se transformando, o Santos vai ter que se adaptar a essa filosofia de jogo do clube, que o clube é acostumado a jogar para frente. Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo. Se ficar, né? Marcos Leonardo e Speed, esses quatro, eu não sei se o Odair consegue montar um time competitivo. Aí Felipe Jonas na lateral, que tem uma vocação ofensiva também. Assim, para o Campeonato Brasileiro, pensando em não sofrer, é curto. E ano passado, o Santos se salvou naquela chegada do Dracena, né? O Dracena sai do Palmeiras, aceita um desafio monstruoso no Santos, e eles têm uma recuperada, acho que ganham do Inter no Beira-Rio, eles ganham uma sequência de jogos, o Santos consegue se salvar ali, porque até ali o Santos vinha sofrendo muito no campeonato, né? Então, e esse ano o campeonato vai ser duro. Eu acho que o maior aspecto ali, Plirra, é a confiança que tem que ser recobrada primeiramente. E aí você ganha um jogo aqui, você ganha um jogo ali. Esses jogos durante muito tempo, né? Primeiro porque o calendário aqui é completamente maluco. Você se mata de jogar durante 2 meses e agora você vai ficar 2 meses praticamente sem jogar. E os choques do Campeonato Brasileiro, especialmente esse brasileiro que se apresenta, vão ser quase todos muito duros. Sim. Muito difícil. A turma Até pensando nisso, Zinho, e de novo, levando em conta a tua experiência ali próximo do torcedor santista também, você acha que é fundamental que o Odair tenha aprendido que lição nesse breve recorte dele no comando do Santos? Eu acho que a gente está falando muito de tempo de trabalho. O Odair, mas ele está desde o início do ano. Mas assim, nós estamos em março. Então é um curto período de trabalho. E eu acho que assim, visando um campeonato brasileiro, com certeza ele conversando com o Falcão, com a diretoria, que os reforços, caso venham, sejam agora. Né? Olha um campeonato paulista, vê os destaques, quantos jogadores, né, saem dos times de menor investimento,
O próprio Corinthians já está contratando, né? O atacante do São Bernardo, que inclusive ele saiu do time, o time deu uma caída, né? Teve uma queda, cai na Copa do Brasil, perde agora em casa para o Água Santa. Então, assim, eu acho que o Odair vai pensar muito nisso. Ó, eu preciso de peças nesse setor. Sei que o Santos financeiramente tem a dificuldade para buscar no mercado jogadores já prontos, vamos dizer assim, né, para vestir a camisa do Santos, que não é fácil, mas buscar reforços em setores, eu acho que ali no setor de meio campo precisa, segundo volante, primeiro volante, de repente olhar para as laterais, reforçar mais ainda. Tem na frente muita juventude, né, com o Ângelo. O Ângelo não sei se fica, se vai para o Flamengo, tem essa negociação em andamento, mas de repente um cara ali mais de área, né, porque o Marcos Leonardo é um garoto, tem personalidade, mas flutua muito, não é aquele centroavantão de área mesmo, mas que esses reforços cheguem com tempo para ele trabalhar e encaixar no time. Acho que esse erro não pode ser cometido de você receber 4, 5 jogadores já numa reta final de Campeonato Paulista. Vamos direto para Itu agora. Odair Hellmann, de quem a gente tanto falou agora, iniciando nesse instante a entrevista coletiva após a eliminação do time no Campeonato Paulista. Ali na beira do gramado, se você teve essa mesma impressão de que o time não foi ali com garra, com sangue nos olhos para conseguir esse resultado fora de casa. Primeiro, boa noite a todos. A primeira coisa que eu tenho a falar é vir aqui pedir desculpas ao torcedor pelo que nós não fizemos em campo hoje, não pelo que nós tentamos fazer. Porque hoje eu vou até falar algumas coisas a respeito da parte tática, técnica, mas tudo que nós não fizemos hoje tem que ser um divisor de águas aqui para nós, para todos. Né? O que a gente não conseguiu competir, a gente não conseguiu jogar. Então esse tem que ser um parâmetro para nunca mais acontecer, para todos nós. Né? A gente veio para um jogo decisivo, veio para ainda uma possibilidade de classificação, porque é pouco também para o tamanho do Santos, para o nosso tamanho como clube, de não, só se livrar do rebaixamento, e isso está acontecendo durante 3 anos, estava acontecendo durante 2, mas também é pouco, né? Para a grandeza do clube, pela história, de ficar nesse caminho. Então, pedir desculpas a todos os torcedores do Santos por tudo que nós não fizemos dentro de campo. Né? A gente não conseguiu competir, a gente não teve... a gente não ganhou a primeira bola, não ganhou a segunda bola. O Ituano baixou as linhas de marcação. A gente até teve a primeira chance do jogo e depois daquela situação nós não conseguimos mais jogar, não conseguimos mais competir, não conseguimos mais nem ter força para realmente competir. Tudo que o Ituano fez foi entregar a bola para o Santos, se defender num bloco de 20 metros e a gente não conseguiu criar, e a gente não conseguiu matar contra-ataque, a gente não conseguiu nem fazer falta. Então isso tem que ficar muito claro para todos nós aqui dentro, que esse tem que ser um divisor de águas para nunca mais acontecer. E a resposta ela tem que ser rápida, já na quinta-feira, né, uma postura, um comprometimento, um jogo melhor em todos os sentidos, e que isso sirva para nós só como aprendizado e experiência para que a gente nunca mais repita. E a gente precisa acreditar nesse processo, e quem não acreditar também tem que seguir o caminho. Né? Acreditar num processo de competição, de competitividade, de força, e isso é para todos nós. Então, hoje a gente sai daqui pedindo desculpas ao torcedor pelo que o Santos não apresentou dentro de campo, em todas as circunstâncias. Fica até difícil você fazer uma avaliação tática, técnica e física de um jogo assim. Então, hoje é pedir desculpas. Odair, tudo bem? Boa noite. Aliás, desculpas. Não só desculpas. Né? É fazer diferente. Em todos os sentidos. É se comprometer diferente. É entrar com uma postura diferente. Tudo que nós pensamos, trabalhamos, nós não conseguimos levar para dentro de campo de jogo. E isso tem que servir de parâmetro para nunca mais, vou repetir, para não acontecer. E eu não estou aqui falando de gramado, não estou falando de desfalques, não estou falando de todos os problemas que nós vivemos, e realmente vivemos. Mas, mesmo assim, nós não poderíamos ter feito uma partida como fizemos. Odair, você citou agora que você não poderia ter feito essa partida.
Já teve uma semana de treino, por mais que você tenha falado que é uma semana de recuperação física, mas mesmo assim, no período mais longo desde que começou o Campeonato Paulista. Por que você acredita que o Santos não conseguiu jogar dentro de campo? O que aconteceu dentro de campo Faltou depois tudo. daquela primeira bola que o Lucas chutou e o que aconteceu depois? Faltou, nós não conseguimos primeiro repetir o que vimos fazendo nos últimos jogos, como parte tática, como parte técnica, como organização, né, como competitividade, né, como intensidade de jogo. Não conseguimos. Simplesmente nós não apresentamos nada. Né? Foi um jogo que nós não apresentamos. E nós temos que ter essa consciência, essa clareza para que isso não se repita. Esse jogo de hoje ele tem que ser a exceção. Esse foi o pior jogo nosso da competição, mas de longe de todos os outros. Por mais dificuldade que a gente tenha tido no jogo contra o Mirassol, por mais dificuldade que a gente tenha tido no jogo contra o São Paulo, contra o Guarani, contra o Palmeiras, nós buscamos em várias outras situações bons jogos, boas partidas, e nos últimos 4 jogos nós tínhamos se reequilibrado nesse sentido de jogar, de competir, né, de brigar pelo jogo, porque às vezes, tecnicamente, tu não está tão bem na partida, mas hoje a gente não teve bem na partida em nenhum aspecto que faz parte do jogo. E isso não pode ser uma regra, isso não pode continuar, e isso não vai continuar. Isso não vai continuar. Pode ter dificuldades, nós podemos até o adversário jogar em algum momento melhor do que nós, mas nós temos que ter isso como um parâmetro de nunca mais repetirmos isso. E isso requer muito trabalho, muito comprometimento, muita intensidade e muita competição. E acreditar no processo de trabalho. A gente vem de uma dificuldade, não é de agora, o clube vem de uma dificuldade técnica de um bom tempo, eu não estou colocando isso aqui, estou colocando só que nós precisamos pegar esse jogo como hoje, olhar para ele, engolir, pedir desculpas, como eu estou fazendo aqui, como comandante da equipe, e que sirva de parâmetro para que a gente eleve a nossa competitividade, a nossa intensidade e o nosso parâmetro de jogo, e eu vou buscar como comandante isso. Vou buscar como comandante todos os dias essa situação. E aqui eu não estou me eximindo, aqui eu estou me colocando dentro do contexto, junto, de responsabilidade de todos, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente busque as referências nossas que a gente conseguiu fazer boas e que a gente atropele as dificuldades, que a gente suba, né? Talvez a gente não vá fazer um melhor futebol, praticar um melhor futebol no próximo jogo, mas a gente, no mínimo, se estiver com dificuldade técnica, nós temos que ter uma postura e um comprometimento diferente da postura que tivemos hoje. E isso tem que servir de lição, e é uma lição dura, difícil, mas ela tem que servir de lição de aprendizado para que não aconteça mais. Daí, boa noite, tudo bem? Além, não é com você a primeira vez que acontece, são 3 anos seguidos, mas além de tudo que você disse, dessa cobrança que vai haver em comportamento, em atitude, em filosofia, tudo mais, obviamente o torcedor espera mudanças maiores num time como o Santos, porque daqui a 30 dias você tem um brasileiro pela frente onde o patamar sobe muito em relação ao estadual. Então, o que você espera nesses 30 dias, além de tudo isso que você colocou em relação ao que você vai ter para trabalhar esse time no brasileiro? Eu espero que a gente possa dar uma resposta já rápida, e muito rápida e bem objetiva na classificação de quinta-feira, e passo a passo evoluir, crescer, competir mais, disputar o jogo de uma forma que o jogo hoje exige e que essa régua vai subir, e que a gente tem que ter bem claro que se nós não subirmos a régua em relação a isso, nós vamos ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro e nas competições que vão vir. Nós temos que ter essa consciência, mas dessa consciência não deixar de acreditar. Eu vou acreditar no trabalho, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer mais, eu vou buscar situações e soluções diferentes para que a gente encontre uma estabilidade, uma regularidade e um comprometimento em todos os sentidos. Para que a gente dê um passo. A gente vinha dando um passo e hoje esse passo acabou. Então a gente tem que pegar esse jogo que eu espero e que eu vou trabalhar, que seja a exceção do processo de todos esses jogos, seja a exceção, e que a gente faça tudo diferente a partir de agora. Acabou? Faça tudo diferente para que a gente busque aquele parâmetro nosso de atuação técnica, tática, e olhe para frente, dê uma resposta rápida e busque essa evolução tática, técnica e de competição para que a gente suporte e tenha capacidade de competir no Campeonato Brasileiro. Odair, boa noite. Eu acredito que você vai receber algumas críticas, o Santos vai receber algumas críticas em relação a mais um campeonato sem classificação,
Mas eu quero fazer uma pergunta desde que você chegou, esse é o 13º jogo. Eu queria que você apontasse pontos positivos. O que você viu que o Santos evoluiu, melhorou, teve na sua análise pontos positivos até agora ou ainda não é um processo de construção? Não, eu acho que nós estamos num processo de construção. Os pontos positivos que eles aconteceram principalmente nesses últimos 4 ou 5 jogos, em termos de um pouquinho mais de controle da parte técnica, da posse, um encaixe um pouquinho melhor da marcação, gerou um equilíbrio. Essa ideia e essa escalação e essas características gerou um equilíbrio nesses 4 jogos, tanto que a gente fez um jogo contra o Corinthians, um jogo bastante igual, dentro desse processo dos 4 jogos. Agora a gente precisa evoluir em vários aspectos, né? Hoje a bola parada a gente acabou até fazendo melhor, mas na segunda a gente sofreu de novo a situação do gol. Hoje a gente jogou contra uma equipe, por exemplo, que baixou as linhas, que a gente ficou com a bola e a gente não conseguiu produzir tecnicamente para furar esse bloqueio, para terminar as jogadas, para criar situações de gol. E aí entra outro aspecto que ele se funde dentro da partida, dentro das fases do jogo, e a gente não conseguiu matar o contra-ataque. A gente acha que nem falta. Teve momentos do jogo de sofrer um contra-ataque, de o jogador adversário passar por 3, 4 e nós não conseguimos nem matar a jogada dentro de um processo de não tomar o contra-ataque, né? Então esse parâmetro aqui de hoje, ele não pode ser um parâmetro que nós não podemos nem pensar nele para as próximas partidas e para a sequência. Então buscar mais a competição sem a bola, ser mais forte sem a bola. A gente está sofrendo muito gol. A gente precisa encontrar uma forma, vamos visualizar isso. Talvez a gente não tenha característica ou alguma situação para marcar tão na frente, para pressionar tão alto, para pressionar as linhas tão alto. Talvez a gente fique mais vulnerável, vamos tentar encontrar ou uma formação diferente, ou uma característica diferente dentro do processo de construção, para a gente equilibrar mais as fases do jogo, né? Porque em determinados jogos a gente até melhor estava e sofreu gol de bola parada, e isso traz toda uma carga, toda uma não confiança para a partida. Então, aspectos que nós precisamos evoluir e buscar a retomada desses jogos anteriores que a gente fez de uma melhor troca de passe, de um melhor equilíbrio defensivo, uma pressão maior sem a bola. Isso são aspectos que a gente precisa evoluir rapidamente para que a gente consiga aumentar o nosso nível de competitividade. Aí arrematando o Santos nesse início ainda, quase metade, não dá para chamar mais de início, mas nosso tema principal nessa primeira metade do Sport Center, o Odair deixando claro, Silas, que faltou absolutamente tudo, o que dá a entender que faltou ímpeto. Eu tenho certeza absoluta que o Odair, antes do jogo, pediu ímpeto para os jogadores. Isso é básico, ou talvez nem precise pedir. Era um jogo decisivo, com caráter decisivo, que poderia classificar o time para o mata-mata do Campeonato Paulista. Por que acontece de, mesmo ouvindo e sabendo disso, a coisa não se dá no campo? A gente não pode esquecer que no último 4-0 da Portuguesa foram 2 do Speed e 2 do Marcos Leonardo, que não estava em campo hoje, o Marcos Leonardo. No caso dele, ele mesmo disse das últimas atuações que foram boas. Então, assim, eu poderia falar, Plirra, foi nervosismo. O nervosismo acabou atrapalhando. Não, ele enfrentou um time nos seus domínios, que é sempre muito difícil de jogar ali, aproveitou as situações, disse a situação de marca na frente, marca atrás. A gente estava até comentando aqui agora, você tem uma zaga que, para você poder marcar na frente, precisam de 2 situações, ter jogadores rápidos e ter uma zaga também que seja rápida, porque você vai ter que subir a zaga. O jogador mais contestado pelos santistas hoje, disparado, é o Maicon, que é um zagueiro. E lento, que não é um jogador de velocidade. Então, isso atrapalha quando você quer usar o sistema de marcar a saída de bola, né? Isso é fato. Agora, eu gostei do Odair em que sentido? Não se mostrou jogando a toalha, também não fizeram a pergunta para ele, também não falou, não, a diretoria que vai resolver, se eu fico, se eu vou embora, tal. Então, eu acho que isso é legal e tomara que o torcedor do Santos tenha esse mesmo entendimento que, aparentemente, a gente está tendo aqui, de que trocar o Odair Helma agora não é a solução. Sobre não jogar a Copa do Brasil do ano que vem, que o Praz falou no comecinho do Sport Center, a partir do ano que vem a CBF não mais adotará o ranking como critério de classificação.
A ideia é justamente fortalecer os estaduais. A Federação Paulista tem direito a 6 vagas na Copa do Brasil de 2024 e decidiu que 5 delas serão entregues aos melhores times do Paulistão dessa temporada. A outra ficará com o campeão da Copa Paulista. Então, torneio tradicionalmente disputado por equipes do interior do estado e que o Peixe não vai jogar. Não joga, aliás, desde 2021. Quer dizer, as chances, só se mexerem nisso, as chances parece que inexistem da participação na Copa do Brasil do ano que vem. E é um torneio que financeiramente é muito importante, né? Além da visibilidade, além da competitividade que tem a Copa do Brasil, né? E aí a gente fica triste por um clube como o Santos não poder participar de uma competição tão grande como essa, né? E assim, em cima até da pergunta que fez para o Silas, né? É difícil entender, né? Porque o Odair tocou em alguns pontos ali que competitividade, que o time não conseguiu. E assim, e tem algumas coisas que independem da parte técnica, né? E da parte tática. Mas isso acaba refletindo também. Porque se tu tem um time que está mal, que não consegue superar a estratégia do adversário, que ele falou que o Ituano baixou as linhas, eles ficaram muito com a bola e não conseguiram entrar, porque não tiveram a capacidade de furar essa barreira, não tiveram variações de jogadas, isso aí é com o tempo que se cria, né? O Odair está aí, é março, mas são 2 meses e nesses 2 meses tiveram não sei quantos jogos e treinos são poucos, né? Pré-temporada bem enxuta. Então, isso acaba tudo afetando. O time não está bem tecnicamente, não tem tantas variações táticas para furar um bloqueio desse. E aí o jogador começa a ficar impaciente, começa a perder confiança, começa a perder a coragem de tentar. Então, assim, isso acaba refletindo, parecendo que é na questão anímica. Mas tudo isso é reflexo do momento que o time enfrenta no jogo. Porque ele já tinha feito jogos melhores. Galera, o momento do Santos ruim não é agora, né? O Santos vem mais ou menos de 2, 3 anos aí jogando mal, né? A equipe vem um tempinho, uns 2 anos mais ou menos, né? Depois daquela Libertadores lá que fez a final contra o Palmeiras, de lá pra cá o time do Santos não tem conseguido exibir bom futebol, não tem conseguido fazer boas contratações, a equipe não tem dinheiro para contratar jogadores, a dívida é maior do que o dinheiro que entra, então fica muito complicado, né? Tá acabando que os problemas todinho do Santos interno tá refletindo dentro de campo, né? A equipe jogando muito mal, e eu não sei se a demissão do Odair Helmans é a solução para o time do Santos. Também não tem como ele tirar o corpinho dele fora também dessa campanha do Santos. É claro, ele pegou o time no início do ano, mas a equipe do Santos está muito mal e tem que ajustar isso até o Campeonato Brasileiro. Daqui um mês, né, dia 15 de abril, inicia o Campeonato Brasileiro e a equipe do Santos tem que entrar na linha, senão eu vou falar para vocês, esse ano o Santos corre sério risco de rebaixamento. Para mim, esse ano vai ser mais arriscado do que nos últimos anos. Então a diretoria do Santos está na hora de trabalhar e trabalhar bem, né, e trabalhar certo, porque a equipe do jeito que está jogando não dá, né? Levar 3-0 para o Ituano, não desmerecendo a equipe do Ituano, que para mim é uma equipe muito boa. No passado chegou a fazer uma Série B muito boa também, quase conseguiu chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Santos é o Santos, né? Uma equipe gigante aí do futebol paulista, mas que nos últimos anos não está conseguindo passar nem para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Então o Santos tem que dar uma resetada aí, tem que dar um passo atrás e tentar recuperar o futebol do Santos. Não adianta a diretoria sair fazendo dívidas, trazer jogadores que não vale a pena, né, e tentar reconstruir essa equipe. É um trabalho, um processo que vai ser demorado, né, mas tem que ser agora. Não adianta ficar enrolando, empurrando com a barriga, porque depois quando a equipe for para a segunda divisão, as coisas pioram. Vai piorar, porque quando bate na segunda divisão, tá difícil para subir, não é mais aquilo, time grande cai no ano seguinte, sobe, não é assim. Todo mundo viu o Cruzeiro e o Vasco como que foi, né? E o Santos tem como exemplo, e essas outras equipes têm tudo para poder tentar se recuperar no futebol aí brasileiro. E coloca nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Odair Helmans tem que ser demitido, ou qual medida o Santos precisa tomar para poder melhorar o futebol? Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também, deixa o seu like. Se inscreve também no nosso canal se você não é inscrito e marca o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.